Temperatura máxima. Ele fez um pavoroso acordo com o diabo. Uma terrível maldição que se transforma numa fantástica aventura. O Feitiço de Áquila. Hoje, temperatura máxima. Oferecimento Vodka Orloff. Pense em você amanhã. Exige Orloff hoje. Toshiba 4 cabeças. A evolução do seu videocassete. Ford XR3. Pura emoção. Jeans Amushi. A força da beleza. E de Cico, azulejo e asa 15 por 15 por 5,90 o metro quadrado. É só esta semana. Brastemp está sempre avançada no tempo. Informa a hora certa. Brastemp, a maior linha de geladeiras do Brasil. Tudo que é novo leva esta marca. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Divulgado o índice oficial da inflação de fevereiro. Sai também o rendimento da caderneta de poupança. Morre o acadêmico Aurélio Buarque de Holanda, autor do dicionário mais popular do Brasil. O governo do Paraguai começa a devolver caminhões roubados no Brasil. A seleção brasileira de júniores perde para Portugal, que vai decidir o título com a Nigéria. Condenado no Paraná o médico que botou fogo na namorada. Cristina Afonso comemorou a decisão do júri. Veja agora no Jornal Nacional. Esta você não pode perder. Material escolar em promoção relâmpago na Santiago Comércio Atacadista. Aproveite para fazer agora a reposição do seu estoque de material escolar no maior atacado de papelaria e brinquedos do Brasil. Somente esta semana com preços abaixo do custo. Aproveite. Santiago Atacadista, marginal do Tietê, entre a Ponte do Limão e Freguesia do Ó, e mais 7 lojas próximas a 25 de março. Barão de Duprá, Cantareira, Paula Souza, Carlos de Souza Nazaré e Brigadeiro Tobias. Vendas por telefone 857-8822. Nossa, mas que felicidade é essa, Magali? E não é pra estar, Mônica. Finalmente saiu a minha revistinha. Até que enfim, Magali. E olha só que lindo. Ela vem numa caixinha. Puxa, que legal. Saiu a revistinha da Magali. E a primeira vem numa caixinha. Obrigada, gente. Sem a ajuda de vocês, isso não seria possível. Esta é a linha MF da Microtech. Tão incrível, tão avançada, que em 30 segundos realmente não dá para começar a falar. Faça o seguinte, procure os revendedores exclusivos Microtech. Aí você assiste uma demonstração, analisa e toma um cafezinho. Não compre micros de 16 ou 32 bits antes de conhecer a linha MF da Microtech. Olha, não sei se ajuda, mas tem também o consórcio nacional Microtech. Ligue já. Con questa cassetta Globo Video porterò il carnavale alla mia casa. Con las cintas de la Globo Video nosotros tendremos carnaval todo el año. Es increíble. Now I can take you this carnival to home. It's wonderful. Oh, wonderful. Agora todo mundo pode levar todo o carnaval na mala. Quer dizer, quase todo. A inflação de fevereiro ficou em 3,6%. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE. Este é o primeiro índice de inflação do Plano Verão e corresponde à variação dos preços entre os dias 20 e 31 de janeiro. Com os 3,6% em fevereiro, a inflação acumulada no ano nos meses de janeiro e fevereiro chega a 76,4%. A caderneta de poupança vai ter um rendimento muito maior que a inflação de fevereiro. 18,95%. É que o rendimento da poupança acompanhou o do overnight. O rendimento acumulado da caderneta de poupança nos 2 primeiros meses do ano é de pouco mais de 46%. É um rendimento que ainda perde da inflação acumulada em janeiro e em fevereiro. Mas o governo provavelmente vai tratar de repor essa diferença agora no mês de março. Março é o último mês em que a caderneta acompanha o rendimento do overnight, caso ele fique mesmo acima da inflação no período.
E aconteceu exatamente a mesma coisa no Plano Bresser, em junho de 87. A caderneta começou perdendo e perdendo bem da inflação, mas em 3 meses ela já estava ganhando. A diferença depois do primeiro trimestre era de 1% a favor da caderneta. Tudo indica que o governo vai ter um procedimento muito parecido com esse, agora no Plano Verão. O presidente Sarney disse agora há pouco que o índice de inflação de fevereiro ficou dentro do esperado. O presidente acredita que, com esta taxa, a população vai começar a ver os resultados práticos do Plano Verão. O índice da inflação de fevereiro é um índice que todos nós esperávamos há muito tempo, que a inflação chegasse a um patamar baixíssimo. E nós vamos continuar nessa meta. Como eu disse, tive o cuidado de repetir muitas vezes, depois do lançamento das medidas econômicas que os meios de comunicação tão criativamente chamaram de o Plano Verão, nós só poderíamos obter a confiança do êxito do plano depois dos resultados. E os resultados estão aparecendo. O abastecimento do país está normal, o governo está cumprindo com a sua parte, nós não emitimos para cobrir déficit público, não lançamos título. Por outro lado, as perplexidades do primeiro instante desapareceram, os problemas estão sendo resolvidos e o plano ganha consistência. Portanto, o que nós devemos pedir ao povo é continuar na fiscalização, continuar perseverando na luta, que é a luta da nação contra a inflação, a luta do Brasil contra esse dragão que nós chamamos sempre o dragão inflacionário. Logo mais no Jornal da Globo, o ex-ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen fala sobre o Plano Verão e a inflação divulgada hoje. 1 mês e meio depois do lançamento do Plano Verão, os sindicatos ainda não procuraram o Ministério do Trabalho para discutir a nova política salarial. Faltam 45 dias para que o governo mande ao Congresso o projeto com a nova política de salários. E a ministra do Trabalho ainda espera um sinal dos sindicatos. Eu continuo acreditando que até 15 de abril a gente pode ter uma definição. Se não houver, nós temos no âmbito de governo de tomar uma decisão de fazer uma nova regra salarial. O que eu insisto, eu acho uma pena que isso aconteça sem a participação dos trabalhadores, porque isso significa que está de volta se delegando ao governo a competência que depois é muito discutida para fixar unilateralmente a lei salarial. A Secretaria da Receita Federal começou hoje a distribuir os formulários do Imposto de Renda de 89 e ano base 88. Os Correios foram encarregados da distribuição dos formulários. Ao todo serão entregues 11 milhões de formulários acompanhados do manual que explica como declarar. A Receita espera que a entrega seja feita até o final de março. Quem tiver imposto a pagar ou a receber deve entregar o formulário até o dia 28 de abril. O secretário da Receita Federal, Reinaldo Mustafa, lançou hoje em São Paulo o sistema de cobrança domiciliar de impostos para pessoas jurídicas. Com essa iniciativa, o secretário espera arrecadar até o fim do ano, só em São Paulo, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de cruzados novos. Os fiscais devem começar ainda esta semana a cobrar os impostos atrasados nas 600 principais empresas devedoras. É obrigatório a partir de amanhã o uso do selo pedágio em todas as estradas federais. O selo vai substituir a cobrança nas barreiras. Hoje foi grande o movimento nas agências e postos dos Correios em quase todo o país para a compra do selo. No Rio, as agências dos Correios tiveram fila durante todo o dia. Os motoristas queriam comprar o selo, mas tinham muitas dúvidas. O valor do selo varia de acordo com a categoria e o ano de fabricação do veículo. O carro, por exemplo, paga pelo selo de 2 cruzados novos e 4 centavos a 6 cruzados novos e 17 centavos. Houve fila também nos postos dos Correios que estão funcionando junto às barreiras de pedágio. Na ponte Rio-Niterói, houve até engarrafamento por causa dos motoristas que queriam comprar o selo. Amanhã, o motorista que passar por uma estrada federal e não estiver com o selo pedágio colado no para-brisa, vai pagar uma multa no valor do selo, além de ser obrigado a comprar e colar o selo no carro. A fiscalização vai ser feita pela Polícia Rodoviária Federal. Pela primeira vez, o governo paraguaio devolve caminhões roubados e levados para o Paraguai aos donos brasileiros. Caminhões roubados. A volta aos legítimos donos. Já que vocês querem, eu faço a separação. Vai ser melhor para vocês. Às vezes não dá certo mesmo.
Na minha experiência, já vi muitos casais brigarem por causa disso. Aqui estão os papéis. Basta vocês assinarem. Se vocês preferem contas separadas e só um preenche as exigências do cheque ouro, falem com o gerente do Banco do Brasil. Ele vai fazer a separação de bem para vocês. Cheque ouro reflete quem você é. Garantido pelo cartão ouro e pelo Ourocard. Você ainda não foi na liquidação das lojas americanas? Então vá. Descontos de até 60%. Até 60% de descontos mesmo. Ou você acha que as lojas americanas levantariam essa bandeira se não fosse uma liquidação de verdade? Liquidação das lojas americanas. O menor preço. Sempre menor. Estradas mal conservadas são a causa de muitos acidentes. E o DNR não tem dinheiro para manutenção. Por isso foi aprovado pelo Congresso Nacional o Alto Selo. A partir de março, ele será obrigatório nas estradas federais para todos os carros. E o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para sua conservação. Alto Selo, novo item de segurança nas estradas. À venda nas agências dos Correios. A Danone criou o Bio de Danone. Com bífidos ativo. Libere seu corpo com Bio de Danone. O que ele faz por dentro, você vê por fora. Para aplicar bem o seu dinheiro, você não precisa ouvir muitas opiniões. Falar a linguagem do mercado, ter faro para negócios, olho clínico ou tato. Você só precisa aplicar no Fundo Bradesco de curto prazo. Ele tem rentabilidade diária, liquidez imediata e a segurança Bradesco. Fundo Bradesco de curto prazo. Melhor em todos os sentidos. A Secretaria de Segurança do Mato Grosso conclui que policiais civis e militares participaram do assassinato de 7 presos na cadeia de Rondonópolis, no interior do estado. O secretário de Segurança, Hilário Moser, disse que as testemunhas sabem quem são os culpados, mas ninguém quis fazer acusações. O promotor encarregado do caso disse que vai pedir a reabertura do inquérito. A Justiça do Paraná condena o médico Wilson Miyashiro, que pôs fogo na namorada em Curitiba. O julgamento durou mais de 14 horas. A ex-namorada Cristina Afonso acompanhou o julgamento junto com o público do tribunal do júri. A sentença só saiu de madrugada. O Wilson Miyashiro foi condenado a 21 anos de prisão. Mas como é réu primário e já cumpriu parte da pena, a punição ficou em 13 anos e 10 meses de prisão. Cristina Afonso comemorou a decisão da Justiça. O governo do Paraguai começa a devolver caminhões que foram roubados no Brasil. Há muito tempo, o roubo de caminhões brasileiros é uma preocupação para a Polícia Federal. Na rota dos países para onde são levados os carros e caminhões está o Paraguai. No fim do ano passado, o Globo Repórter denunciou o comércio no Paraguai de carros e caminhões roubados no Brasil. Hoje, o primeiro caminhão foi devolvido na aduana brasileira em Foz do Iguaçu. A cor e o número do chassi foram alterados, mas os peritos comprovaram que o caminhão tinha sido roubado há 2 meses em Guarapuava, no Paraná. Nos próximos dias, mais 3 caminhões devem ser devolvidos. A Associação Nacional dos Transportes de Carga calcula que circulam no Paraguai 60 mil veículos roubados no Brasil. Quase 20 mil são caminhões. Nigéria e Portugal vão decidir o Mundial de Júniors. A seleção brasileira foi eliminada ao perder de Portugal por 1-0. A Nigéria venceu os Estados Unidos por 2-1 na prorrogação. No tempo normal, houve empate de 1-1. O Brasil, favorito para a conquista do título, não conseguiu superar a defesa de Portugal. Os portugueses dominaram o jogo desde o início e fizeram 1-0 aos 23 minutos do segundo tempo. Jorge Rodrigues pega o rebote na cabeçada do zagueiro Leonardo e chuta sem defesa para o goleiro Carlos. Veja o lance por trás. Portugal 1, Brasil 0.
Portugal, aproveitando a sobra, cara a cara com Carlos. O Brasil desperdiçou boas oportunidades de gol. Nesta jogada ensaiada, Bismarck lança Sérgio Gil na área. O goleiro português Bizarro salva com os pés. Quem sabe agora, Bizarro com os pés, salva o time português. Outra chance do Brasil em cobrança de falta. Assis bate no ângulo e o goleiro Bizarro põe a corna. Explodiu na trave. No último minuto de partida, confusão na área portuguesa. Anderson fica livre e chuta na trave, cara a cara com o goleiro. Não era dia do Brasil. No final, os jogadores de Portugal comemoraram muito a classificação para a final. Contra a Nigéria, sexta-feira, eles vão tentar o primeiro título mundial para o futebol português. Comemoram e como? Portugal e Nigéria decidem o título na sexta-feira em Riad. No mesmo dia, Brasil e Estados Unidos jogam pelo terceiro lugar. O grande aumento de preços e tarifas de serviços públicos provoca tumultos e a morte de 25 pessoas na Venezuela em instantes. Venezuela. Tarifas explosivas. SOS Seguritaú, olha, um poste bateu no meu carro. Pra onde é que eu levo meu carro? Ah, ótimo! E o poste? SOS Seguritaú, é sobre seguro de vida. Eu posso aumentar? SOS Seguritaú, o meu seguro incêndio cobre também lucro cessante? Bom, meu lucro cessou. SOS Seguritaú, eu preciso fazer um seguro de vida em grupo. Você me manda alguém aqui? Tá redondo. Informações SOS Seguro Itaú, a solução do problema. Não domino mais o meu coração. A super parada do Globo de Ouro em discos e fitas, som livre. Touchstone Pictures apresenta Tom Cruise. Eles pensaram que ele era bom. Eles estavam errados. Ele era o melhor. Tom Cruise. Em Coquetel. Em exibição nos melhores cinemas. Alemanha Oriental. Durante a Guerra Fria, a espionagem corria solta. Achamos que há um traidor em algum lugar na resistência. Um astro de rock alucinava multidões e desafiava o perigo em nome da liberdade. Temos que resgatar o seu pai antes que seja tarde demais. Top Secret, super confidencial, uma comédia explosiva com Machari, tela quente, nesta quinta, depois de O Salvador da Pátria. Oferecimento Toshiba 4 cabeças, a evolução do seu videocassete. Fiat, mudando para você mudar. E Maxi Rollpullman, bolo de chocolate com recheio cremoso de chocolate. A maior seca dos últimos 10 anos atinge a região central da Bahia. Mais de 20 municípios estão em estado de calamidade. No município de Rio das Contas, este ano choveu 7 vezes menos do que no mesmo período do ano passado. As plantações ficaram secas e o gado emagreceu. No município de Livramento, nem a irrigação artificial salvou a agricultura. Os rios secaram. Em toda a região do estado, mais de 10 mil pessoas foram atingidas pela seca. A destruição das lavouras pode chegar a 90%. A seca também atinge o Ceará. No município de Boa Viagem, a 200 quilômetros de Fortaleza, a falta de chuva está prejudicando a agricultura. Praticamente toda a primeira colheita de inverno no sertão central do Ceará já está perdida. As sementes do milho, feijão e caroço de algodão mal chegaram a germinar. Esse agricultor perdeu 25 hectares. Eu plantei aqui 115 quilos de semente e dentro de 40 dias de sol perdeu tudo. A seca é tanta que muitos açudes já estão sem água e até o mandacaru, o cactus nordestino, está morrendo. Mesmo com a seca, alguns agricultores ainda esperavam colher pelo menos um pouco de milho e um pouco de feijão. Mas a esperança se foi quando chegaram os gafanhotos. A praga de gafanhotos destruiu toda essa plantação. Dos pés de milho sobrou muito pouco.
Do feijão só ficaram as folhas. Os gafanhotos acabaram com todas as vagens. A seca também provoca estado de calamidade pública em 9 municípios do Rio Grande do Sul. Não chove há mais de 3 meses. Na agricultura, as plantações de arroz, soja, milho e feijão são as mais prejudicadas. O Brasil deverá colher mais uma super safra este ano. O Rio Grande do Sul vai contribuir muito para este bom resultado. A previsão é de uma colheita de 14 milhões de toneladas de grãos, apesar da seca que atinge algumas áreas do estado. Joelmir Betting. A produção nacional na safra que começa agora em março pode passar de 70 milhões de toneladas de grãos. Outra vez, a maior safra de todos os tempos. O agricultor brasileiro continua apostando no Brasil. Não haverá importação de alimentos. O abastecimento este ano está garantido. A nova safra não vai baixar o preço da comida, mas vai impedir que o preço dispare. Porque o maior inimigo da inflação na cidade ainda é a fartura no campo. O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, decidiu fazer uma revisão nas tarifas aduaneiras do Brasil. O Brasil tem as tarifas de importação mais altas do mundo, mesmo depois da reforma realizada no ano passado. A ideia do governo é baratear as importações com 2 objetivos: combater a inflação e comprar no exterior produtos de fabricantes que estejam resistindo ao congelamento. O impasse entre as fábricas de autopeças e as montadoras já está se refletindo nas revendedoras. Paulo Henrique Amorim. O pátio das revendedoras está começando a ficar vazio. É que as fábricas de autopeças não produzem todas as peças. As montadoras não conseguem montar carros completos e as lojas vão ficando sem carros. Mas o comprador não desiste. Ele aceita ficar na fila, pagar um pouco mais do que estava pagando antes, desde que ele consiga comprar o modelo que ele tem na cabeça. Até 15 dias atrás, as revendedoras estavam vendendo com desconto. Agora estão vendendo com a tabela cheia, ou seja, sem desconto. Mas há uma explicação. Uma boa parte dessas compras de hoje são consumidores que estão preocupados com o descongelamento. É o medo de todo brasileiro. Será que a inflação vai voltar? O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, se reúne amanhã em Brasília com os presidentes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, André Bia, e o presidente do Sindicato de Autopeças, Pedro Eberhard. O objetivo da reunião é acertar que preço as autopeças devem cobrar das montadoras. 24 horas de violentos protestos na Venezuela contra o aumento dos preços. 20 pessoas morreram. Os protestos aconteceram em 7 cidades, mas a violência maior foi na capital, Caracas. Os policiais reagiram a tiros quando os venezuelanos protestavam contra o aumento de 90% no preço da gasolina e de 30% nas passagens de ônibus. Mais de 500 pessoas foram presas saqueando lojas. Nos choques com a polícia, outras 500 pessoas foram presas. 200 ficaram feridas. O presidente Carlos Andrés Pérez pediu calma à população. Ele disse que os aumentos fazem parte de um pacote econômico que o país assinou com o FMI. Agora há pouco, o governo da Venezuela decretou toque de recolher e suspendeu as garantias constitucionais. É a primeira vez em 20 anos que a medida é decretada no país. 500 mil de pessoas ocupam o centro da capital iugoslava para pedir ao governo e ao parlamento que não atendam às reivindicações separatistas de minorias étnicas. Em Mitrovica, mineiros da minoria albanesa encerraram hoje 8 dias de greve de fome. Contra o protesto deles, 500 mil servo-croatas marcharam hoje até o parlamento em Belgrado. Com cartazes e bandeiras iugoslavas, eles pediram ao governo que não divida o país. A União Soviética se oferece como mediadora entre o Ocidente e o Irã na crise provocada pelo livro Os Versos Satânicos do escritor britânico Salman Rushdie. No Irã, o parlamento decide romper relações diplomáticas com a Grã-Bretanha. Numa cena rara em Moscou, um grupo pequeno de manifestantes acenou ontem cartazes de protesto em frente à embaixada do Irã na capital soviética. Davam apoio ao escritor britânico Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos. Acusavam os líderes iranianos de criminosos e assassinos. Alguns destes líderes se reuniram hoje com o chanceler soviético Eduard Shevardnadze em visita oficial ao Irã. No encontro com seu colega iraniano Ali Velayati,
Shevardnadze se ofereceu como mediador da crise provocada pelo livro. Um porta-voz do governo soviético disse que os líderes nacionais em Moscou estão preocupados com a controvérsia e se oferecem para mediar entre o Irã e o Ocidente. Em mais um passo dessa crise, o parlamento iraniano hoje decidiu cortar relações diplomáticas com a Grã-Bretanha dentro de uma semana, caso o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher não denuncie o escritor Salman Rushdie. O autor de Os Versos Satânicos continua escondido em Londres, protegido pela polícia. Os últimos diplomatas iranianos deixaram a capital britânica hoje, praticamente encerrando os contatos oficiais entre os dois países. A embaixada do Irã aqui em Londres já está vazia. A bandeira do Irã, que tremulava naquele mastro ali, já não está mais lá, como vocês podem ver. A placa que identificava o prédio ali na frente também já foi retirada. Ainda há uma possibilidade de restaurar as relações diplomáticas. Segundo o governo do Irã, isso pode acontecer se o governo britânico retirar as críticas que fez ao Ayatollah Khomeini por ter condenado à morte o escritor Salman Rushdie. Mas quem conhece o governo britânico sabe que não há a menor possibilidade de que isso aconteça. Enterrado no Rio, o acadêmico Aurélio Buarque de Holanda, autor do mais conhecido dicionário do Brasil. Em instantes. Aurélio, sinônimo de dicionário. O Brasil está vencendo a inflação, assim como venceu tantas outras dificuldades ao longo de toda a sua história. Não deixar cair, é não deixar se dividir. Meu peito explode em canto, o canto da paixão faz renascer. O amor que ainda existe na gente, a fé que nos faz insistentes, eterno caso de amor. Me faz vibrar de amor e paixão. Força Brasil, quero você feliz. É a força da solidariedade de um povo que não se entrega e não desiste de lutar. Força Brasil, estamos todos com você. E o anel? O sol nasce para todos, mas só alguns têm raiva. Acho que você não me conhece. Também eu nunca apareci na televisão. Tenho uma loja pequena e você sabe quanto custa um minuto aqui. Mas muita gente conhece meu nome, principalmente meu telefone. Minha loja está no maior shopping center de São Paulo e por aqui as pessoas falam comigo. Se você também tem um pequeno negócio, faça como eu. Aqui é o único lugar onde o pequeno se sente grande. Lista classificada Consumidor Telesp USP, o maior shopping center de São Paulo. Reserve já seu espaço. O ministro Antônio Carlos Magalhães teve complicações de saúde hoje, mas já se recuperou. O ministro das Comunicações está internado desde domingo no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, depois de ter sofrido um infarto em Salvador. O ministro Antônio Carlos Magalhães continua internado na unidade coronariana. Ele dormiu bem à noite, mas hoje cedo houve uma complicação no quadro clínico. Segundo o único boletim médico divulgado hoje, o ministro teve uma congestão pulmonar, uma insuficiência no ventrículo esquerdo. O ministro sentiu falta de ar e foi medicado com remédios e diuréticos. Isso permitiu que em poucos minutos o quadro de saúde se estabilizasse. À tarde o ministro leu livros e até pediu para ser barbeado. Numa rápida entrevista, o cardiologista Adib Jatene, que coordena a equipe médica, disse que a situação está contornada, mas não afastou a possibilidade de outras complicações. Nesse momento ele voltou a estar como estava ontem, ele está estável. Essa situação aguda de um infarto, isso é comum, vocês não estão habituados com isso, mas a possibilidade de complicação existe sempre. Eu tenho dito que uma situação dessa implica num risco ao redor de 8%, 10%. Por isso é que se mantém o doente numa unidade de terapia intensiva. Uma vez ultrapassada essa fase aguda, então a situação se controla.
As regras para a eleição presidencial deste ano ainda dependem de lei do Congresso Nacional. Mas a demora preocupa os políticos e a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral registra os candidatos, fiscaliza a campanha, faz a eleição, conta os votos e diz quem ganhou e quem não ganhou a eleição. Para a Justiça Eleitoral, a eleição presidencial deste ano já começou. Já estão sendo inscritos os eleitores de 16 a 18 anos. Já estão sendo preparadas as folhas de votação. E a Justiça Eleitoral sugere umas novidades. A contagem eletrônica dos votos. Poder votar para presidente no exterior ou em trânsito. Mas essas coisas dependem de lei do Congresso Nacional. Como depende de lei do Congresso Nacional o uso do rádio e da televisão na campanha eleitoral. Por que tanta polêmica na divisão do horário? Eu tenho defendido que nós temos que encontrar critérios justos, de validade permanente e qualidade indiscutível. O critério tem que ser objetivo. Você tem que ter um critério que todas as pessoas razoáveis aceitem como correto. Isso é que nós defendemos, que se encontre um critério que ninguém possa questionar, que seja eticamente justificado e que seja justo também para com os partidos políticos. O líder Ibsen Pinheiro foi encarregado pelos demais partidos de entregar até depois de amanhã uma sugestão de projeto de lei para regulamentar a eleição deste ano. É que aqui na mesa de reuniões da liderança do PMDB estiveram quase todos os partidos e decidiram formar uma comissão para estudar o assunto. Essa comissão seria integrada proporcionalmente por todos os partidos com representação na Câmara que tivessem mais de 3 deputados. Aí eles descobriram que a comissão ficaria com cerca de 50 membros e partiram para uma solução mais prática. Entregaram todo o abacaxi para o deputado Ibsen Pinheiro. É que eles sabem que comissão com 50 membros geralmente leva a lugar nenhum. Morreu esta madrugada no Rio Aurélio Buarque de Holanda. Acadêmico, escritor e professor, Aurélio foi um apaixonado pelas palavras. Um dos 150 mil verbetes que fazem parte da última edição do Aurélio é dicionário. Palavra que quer dizer conjunto de vocábulos numa língua dispostos alfabeticamente e com o respectivo significado. Definição que a sabedoria popular simplificou para pai dos burros. Mas é dicionário vivo ou pessoa de largos conhecimentos a melhor definição para Aurélio Buarque de Holanda. Não há dicionário completo, costumava dizer o professor de português Aurélio Buarque. As palavras vão nascendo, formando-se e transformando-se com tanta pressa que nenhum dicionário pode acompanhar. Ele tentou. Foram 78 anos dedicados à palavra. Escreveu contos, poesia, organizou e publicou com Paulo Ronay uma antologia do conto mundial, mas ficou famoso quando começou a fazer dicionários. O primeiro em 41, convidado pelo também alagoano Graciliano Ramos. Era o pequeno dicionário da língua portuguesa. Não parou mais. Mas foi só no final dos anos 70 que o nome de Aurélio Buarque de Holanda tornou-se conhecido do grande público. Foi em 1975 que ele lançou o Dicionário do Aurélio, que transformou-se num campeão de vendas. Até hoje já vendeu mais de 6 milhões de exemplares. Esta aqui é a versão mais atualizada. Tem 150 mil verbetes e talvez apenas um defeito. Aqui o autor não registra que o nome dele ganhou um novo significado. Hoje em dia, no Brasil, Aurélio quer dizer também dicionário. Até morrer, ele acompanhou as novas versões do dicionário. Para este ano, estão previstas mais 4. O corpo de Aurélio Buarque de Holanda foi velado no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, para onde ele foi eleito em 1961. Aurélio estava doente há 2 anos, mas continuava trabalhando. Ele deixou viúva, 2 filhos e também uma equipe de dicionaristas que deverá continuar o trabalho dele. Todos estavam no velório, junto com intelectuais e escritores. Ele era, antes de tudo, a própria expressão de nossa língua de cultura. O problema todo para nós que herdamos a língua é saber quando teremos alguém à altura dele. O enterro de Aurélio Buarque de Holanda foi bem simples. O corpo dele vai ficar no jazigo da Academia Brasileira de Letras, no cemitério de São João Batista. Aurélio Buarque de Holanda deixou conosco a lição simples do sucesso de um dicionário. O respeito às novidades da linguagem do povo. Vox Populi Index Aurélio. Fica faltando agora ao Aurélio, ao Aurelinho, ao Aurelião, apenas um verbete. Aurélio, substantivo e adjetivo cheio de predicados. Aurélio,
nome subjetivo, de livro e gente, da espécie dos colecionadores, quer dizer também garimpeiro de falas da rua. Homens como Aurélio Buarque de Holanda não precisam de epitáfio, nem têm ponto final. Precisam apenas de novas edições. Boa noite.